Prazer, eu sou Alan Marcos, estudante de filosofia, e nesse vídeo eu vou falar sobre um artigo de filosofia política. Nesse artigo vai justamente abordar sobre a política e a democracia. A autora escolhida para esse vídeo e desse artigo é a Catherine Collier-Turenne. Ela é uma filósofa, socióloga francesa, nasceu em 1950 e faleceu em maio desse ano de 2022. Catherine, ela começa abordando e enfatizando que a política, mais do que nunca, ela está muito viva na atualidade. Haja vista a heterogeneidade de pensamentos, de abordagens que se tem no aspecto político e ideológico naquilo que se refere à própria política. E a terceira coisa, ela pontua que aconteceu 3 décadas passadas e tivemos três grandes abordagens que podemos retirar dessas 3 últimas décadas. A primeira foi o desmoronamento do sistema soviético, com a bipartição do mundo, aquela ideia de liberalismo e coletivismo. Então, esse é um grande fator que nos ajuda a entender as ideologias e ideias no pensamento político e democrático. Outra questão foi do século seguinte, que é a emergência, o emergir da globalização. Com a globalização, tudo ficou mais fácil, ficou mais acessível para as pessoas, A globalização ajudou justamente no processo de legislação. Isso vai influenciar na próxima década, que é justamente a década da jurisdição. Na jurisdição é onde acontecem as decisões legislativas, ou seja, onde tudo fica mais difícil, onde a burocracia ganha o seu nome e ganha o seu peso, Haja vista criações de leis, principalmente no sistema brasileiro, em que o poder legislativo está sempre criando leis a favor da cidadania, a favor da população. Então, essa última década anterior à nossa de jurisdição, ou melhor, anterior à data de publicação do artigo, essa data de jurisdição contribui também para esse período de criações de leis. Depois, continuando as sessões do artigo, ela vai fazer com que nós tenhamos a consciência que existe uma diferença entre política e democracia. A política é mais na legitimidade das leis, é na legitimidade daquilo que governa e dá credibilidade ao soberano ou propriamente ao Estado. E a democracia já é uma forma de organização política em prol da vida coletiva, da coletividade. Então, um é a própria legislação e outro é a própria forma de organizar a sociedade politicamente e ideologicamente. Ela também trata depois nas outras sessões muito sobre o filósofo Habermas. Habermas vai dizer que a democracia é a formação da vontade política. Ou seja, para ele, a democracia é um espaço onde a sociedade conversa com o Estado. Nessa relação sociedade e Estado acontece a organização que é em vista em prol da própria comunidade. E assim, política para ele, são aquelas que regulam, são os poderes legislativos, que ajuda a dar credibilidade às leis e à própria Constituição, no nosso caso, a Constituição brasileira. Depois também ela cita um grande paradigma, que é o paradigma do contratualismo. O contratualismo nada mais é do que segundo a visão dela, nada mais é de que uma forma de você amenizar a coerção do Estado. Tem a relação, então, do Estado com a sociedade, mas de uma forma coercitiva, mas o contrato é justamente esse amenizar a coerção. Habermas, então, vai contra isso, opõe a isso, e depois ela vai citar também a teoria da justiça de 1971, ela que vai ser justamente uma reformulação do contrato social, onde aquilo que era proposto por os contratualistas, antes do período iluminista, ou seja, do século XVII, Locke e Hobbes foram grandes contribuintes, e depois Rousseau, que faz uma releitura e aborda de forma diferente. Ele pauta nas questões da vontade de poder, a vontade geral, a vontade particular e como o próprio Estado pode se organizar com a sociedade.
Então, com essa teoria da justiça de 1971, eles não vai se prender na relação entre coerção e cidadania, mas sim vai ser entre a liberdade e a própria cidadania. Com a liberdade que é garantida à população, o próprio Poder Legislativo ele vai analisar e olhar se essa liberdade está sendo pautada, está sendo vivida de acordo com as leis. Finalizando, ela faz também uma diferença entre filosofia social e filosofia política. A filosofia social, ela vai tratar justamente do poder como legitimidade da vida social. Já a filosofia política, segundo ela, nós temos que tomar um certo cuidado, porque a filosofia política, através do poder argumentativo e dialético, nós podemos distorcer essa vontade ou esse poder inalienável, né? Já dizia Hobbes, no século XVII, que o soberano tem. Ou seja, o soberano ou o próprio Estado, através da argumentação filosófica, pode ferir a sociedade, ferir a democracia. Então, mais ou menos, essas duas distinções que a Catherine Collier ela faz entre filosofia social e filosofia política. E a filosofia política aconteceram, né, vários eventos, né, que são provas de que o argumento filosófico ele pode ser bem visto para determinada cultura, mas pode causar diversos problemas, né? Um grande exemplo que ela cita é o passado nazista, né, que aconteceu. E hoje, né, pensando na realidade de hoje, a Catherine também ela propõe uma reformulação, ou seja, um repensar a democracia hoje. A ideia de cidadania também, ela vê a cidadania agora como civilidade e também a democracia não deve ser vista como apenas uma atividade ou um exercício administrativo. A democracia ela não pode ter o papel único e somente administrativo, mas sim ela tem que abranger todos. E tem uma pauta grande da democracia, né? A democracia é o governo de todos, ou seja, da vontade geral. Só que sempre vai ter as minorias, né? Aqueles que não foram alcançados nesse modelo democrático, né? Então, como hoje repensar a democracia, né? A democracia depois, ela consegue atingir essas minorias, essas outras pessoas, essas outras vontades que são particulares, né? Pegando um termo aqui russellniano, né? Então, esse paralelo que ela faz, né, entre as três décadas, as três abordagens que tivemos, né, que colaboraram para o estudo e aprofundamento da democracia e da própria filosofia social e política. Tivemos também a teoria da justiça de 1971 e o pensamento também de outro filósofo, que é o Habermas, né, que também contribuiu para isso. Mais ou menos esse panorama que a Catherine Collier-Terene, uma filósofa atual, né, morreu esse ano, e que propõe para a gente essas pautas em relação à política e à democracia.